Boa tarde, alunos da etapa 7. Vamos dar início agora à nossa primeira aula de física com o professor Rodrigo Lopes. Então vamos lá, gente. Nesse primeiro momento, eu só queria lembrar que essa primeira aula vão ser os conteúdos que a gente já viu enquanto a gente teve aula presencial, viu? Então não é nada demais. Então vamos dar início aqui. Lembram ainda o que foi que a gente viu? Tá aqui, ó. Introdução à termologia. Então vamos lá. Primeira coisa que nós vimos, gente, conceito de termologia. Eu até trabalhei com você durante a aula, só vamos relembrando, ó, que a termologia, gente, vai ser a parte da física que estuda o calor e suas aplicações. Então, tudo que está relacionado ao calor, tudo que estiver relacionado às aplicações do calor, como as máquinas inventadas que utilizam calor, como toda tecnologia que a gente tem hoje, que utiliza o calor de alguma forma, é a área de estudo da termologia. Então, para nós entendermos, gente, vamos primeiro entender os conceitos de calor, temperatura. Nós vimos esses conceitos durante as aulas, não vimos? Beleza. Então, para nós, pelo conhecimento que nós já temos, nós conseguimos dizer, né, o que é calor e conseguimos dizer o que é temperatura. Logicamente, gente, que na física é um pouquinho diferente e nós vamos ver que às vezes os dois conceitos eles vão estar quase que relacionados, né? Eles vão estar bem próximos. Então você já vai lembrando aí. Durante as aulas, lembram aí o que foi que nós discutimos sobre o que era calor? Lembram aí sobre o que era temperatura? Então vamos ver aqui, ó. Para nós entendermos o conceito de calor, vamos tomar como exemplo nosso corpo. Pronto. Vamos tomar como exemplo o nosso corpo. Durante todos os momentos, né, do nosso dia, nosso corpo ele troca energia térmica com o ambiente. Ao mesmo tempo, podemos dizer que nosso corpo cede calor e recebe do ambiente. Então, sempre nós estamos cedendo calor para o ambiente e estamos recebendo calor no ambiente. Como é que isso ocorre? Sempre da mesma maneira. Quem tiver mais calor vai ceder para quem tem menos. Então, sempre vai ocorrer dessa maneira. O corpo que tiver mais calor, né, no caso, nosso corpo ou o ambiente, o que tiver mais calor vai ceder para o que tiver menos. Assim, ó, nós temos duas possibilidades. Se o nosso corpo possui mais calor que o ambiente, o nosso corpo vai ceder mais do que vai receber. Logo, qual é a nossa sensação? De frio. Que é isso que acontece quando nós estamos com frio, que usamos um cobertor, né, uma manta. Não é que o cobertor vai nos esquentar. Ele vai impedir que a gente esteja perdendo calor, né? Que a gente esteja cedendo muito calor para o ambiente. Quando ele faz isso, o nosso corpo se aquece sozinho. Já se for o inverso, se o nosso corpo possui menos energia térmica, né, menos calor do que o ambiente, nossa sensação será de calor, porque nós vamos estar recebendo muita energia térmica, né, do ambiente, que a temperatura do ambiente vai estar alta, então nossa sensação vai ser de calor. Então, qual é o primeiro intuito da gente? É tomar um banho, né? Entrar naquela água da piscina bem geladinha. Ainda ter atenção no seguinte, ó. Nossa sensação de frio e calor varia de pessoa para pessoa. Pronto. Tem dias que estamos 3, 4, 5 pessoas no mesmo ambiente. Uns estão com calor e outros estão com frio. Às vezes acontece. Então, vai variar de pessoa para pessoa.
Só que a física, gente, ela não considera essa sensação. Para ela, tem um conceito específico aqui de que é calor. O calor, para a física, é energia térmica em movimento. Então, para a física, ela considera calor como essa troca de energia entre os corpos e o ambiente ou entre dois corpos, que vão ficar sempre cedendo calor e recebendo. Então, calor, para a física, é energia térmica em movimento. E temperatura, gente, vocês ainda lembram? O conceito de temperatura está muito próximo do conceito de calor, visto que a temperatura é uma medição do movimento de quem? Das partículas. Foi que nós vimos que a temperatura para a física, ela está relacionada com a vibração das partículas. Aqui eu trouxe dois exemplos, uma bacia com água quente e uma bacia com água fria e cubos de gelo. O que é que nós devemos imaginar o seguinte: quanto maior a temperatura, significa dizer o quê? Que as partículas, ó, elas estão vibrando mais intensamente. Estão observando aqui esses símbolozinhos aqui representando que as partículas vibram. E aqui nessa água fria, observe que tem uma menor agitação nas partículas. Então, a temperatura está relacionada exatamente com isso. Quanto mais estarem vibrando as partículas de um corpo, significa dizer o quê? Que maior é a sua temperatura. É o que acontece quando nos movimentamos, né? Quando praticamos exercício físico. Nós sentimos bastante calor porque o nosso corpo aumenta a temperatura. Então, para a física, o que é temperatura? A temperatura de um corpo é a medida do grau de agitação dos átomos ou moléculas, ou partículas, né? Tanto faz. Então, para a física, a temperatura é o grau de agitação. Quanto mais está agitada as moléculas, maior será a sua temperatura de um corpo. Em termos mais precisos, a temperatura é a grandeza física que mede a energia cinética das partículas. O que nós podemos dizer isso, gente? Para a física, energia cinética, né? Cinética tem a ver com movimento. Então, quando nós estamos medindo a temperatura de um corpo, né, com os nossos termômetros, nós estamos medindo o movimento das partículas que compõem esse corpo. Quanto mais elas estiverem vibrando, maior a temperatura. Deu para entender? Então vamos adiante, né? Tem horas que foge um pouco aqui o pensamento e a gente dá uma gaguejada, mas vamos adiante. Próximo tópico, equilíbrio térmico. Lembram lá o que é equilíbrio térmico, gente? Então, primeiro, a transferência de calor ocorre sempre da mesma forma, né? Os corpos que possuem mais calor cedem para aqueles que possuem menos calor. Então, quem tem mais cede para quem tem menos. Isso vai ficar acontecendo até quando? Até que todos os corpos fiquem com a mesma quantidade de calor, ou seja, com a mesma temperatura. Então, o que é que acontece? Se nós colocamos aqui, ó, deixa eu voltar aqui. Se nós colocamos dois corpos isolados do ambiente, ó, isolei aqui. Esse primeiro corpo aqui, peraí, 50 tá muito. Esse primeiro corpo, ele está a uma temperatura de 5 graus Celsius. O outro corpo aqui, ele está a uma temperatura de 12 graus Celsius. Quem é que vai ceder para quem? De calor. Muito bem. O que tem 12 vai ceder para o que tem 5. Isso vai ficar acontecendo até que os dois estejam com a mesma temperatura. Quando isso ocorre, ó, quando dois corpos com diferença de temperatura trocam calor até que os dois fiquem com a temperatura comum, ou seja, fiquem com temperaturas iguais, né? Que lembrando, quando os dois corpos atingem a mesma temperatura, a troca de calor era para.
que não vai mais ter como haver essa troca, já que os dois estão com a mesma temperatura. Quando os dois ficam com temperaturas iguais, nós dizemos que eles estão em equilíbrio térmico. Então, o que é o equilíbrio térmico? Coloco dois corpos lá com diferentes temperaturas. O que tiver mais quente, né, o que tiver com maior temperatura, vai ceder para o que tem menos, até que os dois, ó, fiquem com a mesma temperatura. Quando isso ocorre, a troca de calor para, eu chamo isso de equilíbrio térmico. Muito bem. Então, eu tenho um exemplo. Vamos pegar aqui um exemplo. Se colocarmos dois corpos em contato, o primeiro tem a temperatura de 10 e o outro com a temperatura de 70 graus. Responda. Depois de um certo tempo, o que acontece com a temperatura do corpo A? O que é que vai acontecer, gente? Com a temperatura do corpo A. E o que vai acontecer com a temperatura do corpo B? E aí? O corpo A, ele possui quantos graus? 10 graus, né? Vamos chamar isso aqui de ponto de corpo A, né? Que na verdade a questão não diz. Então o primeiro é o A e o segundo é o B. Pronto. Então vamos colocar aqui. O corpo A, 10 graus Celsius. Ficou bonito demais. Corpo B, 70 graus Celsius. O que é que nós sabemos? Que quem tem a maior temperatura vai ceder para o que tem menos. Então, o corpo B, aliás, vai ceder para quem? Para o corpo A. Então, o que é que vai acontecer com a temperatura do corpo A? A temperatura, né? Ó, vou tentar escrever aqui. Corpo A, gente, ele vai receber ou ele vai ceder calor? Pronto, ele vai receber, né? Então, a temperatura dele vai... Temperatura no corpo A. Se ele vai receber, a temperatura do corpo A vai o quê? Isso. Ela vai aumentar, né? Pronto. E o que é que vai acontecer com a temperatura, que é a temperatura do corpo B? Se ele vai ceder calor, a temperatura dele vai o quê, gente? Muito bem, a temperatura dele vai diminuir. Então, nesse caso aqui, a temperatura do corpo A vai aumentar e a temperatura do corpo B vai diminuir. Por que é que isso acontece? Porque o corpo B vai ceder calor para o corpo A. Por que é que ele vai ceder? Porque a sua temperatura é maior. E sempre ocorre da mesma maneira. O que tem maior temperatura cede para o que tem menor. Então vamos lá. Mesma questão, letra B. Pergunta qual a temperatura de equilíbrio, né? Então, qual vai ser a temperatura de equilíbrio? O que é que nós sabemos? O corpo A vai aumentar, ele tinha 10, vai aumentar, o corpo B tinha 70, vai diminuir, até eles atingirem a mesma temperatura, não é isso? Então, como é que eu posso calcular isso? Temperatura do corpo A mais temperatura do corpo B. Dividido por quem, gente? São quantos corpos? Não são dois? Então, eu divido por 2. Fossem 3 corpos, eu ia somar as 3 temperaturas e dividir por 3. E assim por diante. É uma média aritmética simples, né? A da matemática. 10 graus mais 70 graus, pronto, 80 graus. Dividido por 2. Vai ser igual 80 dividido por 2, 40. Então, vai acontecer o quê, gente? A temperatura do corpo A vai subir até que atinja quantos graus? 40. A temperatura do corpo B vai diminuir até atingir os mesmos 40. Então, o corpo A vai ficar com 40 e o corpo B também vai ficar com 40.
Por isso que eu digo que é a temperatura de equilíbrio. Deu para entender? Então, temperatura de equilíbrio, vou somar as temperaturas dos corpos e dividir pela quantidade de corpos. Nesse caso, são 2, eu dividi por 2. Média aritmética simples. Pronto. Já foi o exemplo, né? Foi só letra A e letra B. Nós ainda temos aqui, ó, um conceitozinho que nós vamos precisar, que é chamado de zero absoluto. O que é o zero absoluto? Ele é a menor temperatura que um corpo pode estar no universo. Então, o zero absoluto é a menor temperatura que um corpo pode estar. Eles, essa temperatura é conhecida como zero absoluto porque os estudiosos, né, os físicos, consideram o seguinte, que é nessa temperatura as partículas dos corpos deixariam de vibrar, não existiria mais vibração. Se deixariam de vibrar, gente, logo, ó, já vou até adiantar para vocês, nesse ambiente, no ambiente que houvesse essa temperatura, não existiria vida. Pronto. Essa temperatura, gente, ela é uma teoria, não teve como chegar a essa temperatura. Porque na teoria, ó, essa temperatura seria de quanto? De menos 273 graus Celsius. Seria muito frio. Então, os estudiosos acreditam que em um ambiente com essa temperatura, as partículas dos corpos elas deixariam de vibrar. Logo, também não existiria a vida nesse ambiente. Então, gente, nós ficamos por aqui, né? Essa primeira aula, ela foi exatamente para nós lembrarmos o que a gente já viu. Então, o que é que nós temos, o que é que nós tivemos até aqui? Conceitos de calor, temperatura, vamos aumentar aqui a tela. Pronto. Conceitos de calor, temperatura e equilíbrio térmico. As escalas termométricas vai ficar para a próxima aula, para não sobrecarregar muito vocês. Eu tenho ainda duas atividades. A primeira é só uma perguntinha simples, né, o fórum. Eu vou colocar no grupo de vocês, né, no grupo do WhatsApp, e vocês vão estar me respondendo de forma particular, viu? Lá no privado, né, no PV, pegando aí a fala, né, ou os novos meios de chamar, que é tudo abreviado, né? Responder no PV. Então, é só uma perguntinha simples, só para ver como está a atenção de vocês. E a atividade, gente, é a mesma coisa. Eu vou colocar essa atividade aí, um linkzinho onde vocês vão estar acessando o link. Vai abrir um local onde vocês colocam o nome e a turma e vão em próximo. Quando colocou seu nome, clicou em próximo, vai abrir a atividade. É só responder essa atividade e ao final ir enviar. Viu? É simples, é rápido, não tem segredo. Porque dessa forma, quando vocês enviam, eu já vou estar vendo o que foi que vocês resolveram, o que foi que vocês responderam. Isso aí, gente, já vai estar valendo a participação para a nossa primeira nota, né? Que já era para estar fechado, infelizmente não pôde. Então, próxima aula, escalas termométricas. Ficamos por aqui e aguardo vocês na próxima aula, viu? Até mais.